Galera, é o seguinte, depois de muitos rumores e especulações, é inevitável na atual conjuntura falar sobre o lançamento do suposto novo Nintendo Switch 2. Acho que a última vez que a gente conversou sobre o Nintendo Switch original, os resultados não foram muito bons, e isso pode engatilhar a história de hoje, porque aqui não estamos falando apenas sobre a nossa última conversa a respeito de Mortal Kombat 1 no console, que teve um desempenho indesejável por culpa do desenvolvimento, mas sim de toda a fadiga que a plataforma já vem visivelmente apresentando. Seria essa a melhor hora para o novo Nintendo Switch 2 ser lançado? O que já está disponível para a gente de informação a respeito desse novo console? Qual seria o ideal em nível de recursos para um lançamento desse porte? O que o console precisa ter de especificações técnicas? Aqui, hoje, a gente vai olhar todo esse cenário de fadiga, observar as especulações, presumir algumas coisas, mas principalmente eu gostaria que vocês opinassem no campo dos comentários. Para você, de acordo com tudo que nós vamos falar por aqui, o que seria o ideal para um lançamento como esse, considerando a Nintendo? Na sua opinião, o que um Nintendo Switch 2 precisa ter a essa altura do campeonato para ser um console interessante? E quero que a gente inicie essa discussão porque, de acordo com o que eu levantei, ainda está um pouco longe do Nintendo Switch original sair da mira da Nintendo. Esse é um caso interessantíssimo porque é nitidamente um console muito abraçado pela empresa e por isso continua recebendo os jogos dela, e assim faz com que ele também seja abraçado pelos fãs para poder jogar esses jogos. Ou seja, se ele ainda está recebendo suporte, ele vai continuar sendo consumido. Não à toa, ele continua sendo muito comercializado. Mas nos tempos em que a gente vive com tanta ambição técnica, isso é o suficiente? Enfim, o Nintendo Switch 2 é inevitável olhando para qualquer lugar da história de hoje. E para começar ela, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Olha, prestem atenção, a presidência da Nintendo hoje em dia está nas mãos de Shuntaro Furukawa. Ele é a mente que determina as principais ações da empresa, ou ao menos é quem libera alguma medida ser ou não tomada. Recentemente, em entrevista, fizeram uma série de questionamentos que dizem respeito tanto ao fim do Nintendo Switch, como também a indícios do lançamento do Nintendo Switch 2 no mercado para ele. E primeiro, preciso dizer para vocês que se formos falar de expectativas, podemos estimar que o lançamento do Nintendo Switch 2 acontece do meio para o fim do ano de 2024. E eu vou explicar para vocês o porquê. O fim do ciclo do Nintendo Switch original foi perguntado para Furukawa, e como não podia ser diferente, a resposta dele engloba o que viemos conversando até aqui. O que acontece é que, segundo o presidente da Nintendo, o Switch original vai estar na mira da empresa até o fim desse ano fiscal, e o fim desse ano fiscal do Nintendo Switch termina em março de 2024. O período fiscal é marcado desde o início das atividades do console, então como ele foi lançado em março de 2017, o seu primeiro ano fiscal foi concluído em março de 2018 e por isso o fim desse ano fiscal termina em março de 2024. Isso abre margem para especulações. Afinal, se o foco da empresa para o console termina em 2024, é porque logo em seguida vai haver um novo foco disponível. Mas se agarrem a essa informação porque a gente vai precisar voltar nela em breve para poder discutir. O fato é que, amparando essas especulações, alguns outros boatos começaram a cercar esse novo Nintendo Switch 2. Na Gamescom, por exemplo, foi dito que o console estava disponível para exibição a portas fechadas, e nessa exibição tinham algumas coisas interessantes. Primeiro, a plataforma estava executando a demo de Matrix Awakens, fazendo uso do DLSS 3.5, e essa é uma informação mais reveladora do que parece, caso ela seja verídica, claro. Matrix Awakens foi uma demo amparada por nada menos do que a Unreal Engine 5, que promete usar tudo dos consoles da nova geração. Nessa demo encontramos não apenas recursos característicos do novo motor gráfico, como o Nanite para a construção da geometria e o Lumen para iluminação, assim como também o Ray Tracing para reflexos. Ou seja, se essa informação for verdade, isso quer dizer que o novo console da Nintendo daria suporte a essas novas tecnologias também, e isso o aproximaria de alguma forma da atual geração de consoles da Sony e da Microsoft. Mas existe um porém. É muito comum ficar preocupado quando o assunto é o poder das plataformas mais atuais da Nintendo, e o fato de estarmos sabendo que esse motor gráfico entrou em ação nessa nova plataforma não quer dizer que vai ser o console mais revolucionário da indústria no sentido de especificações. Afinal de contas, o Series S, que é o mais econômico atualmente, também rodou Matrix Awakens e ele não é o console mais poderoso que a gente vai encontrar. Só que a parte interessante vem agora. Essa demonstração estaria sendo executada com o DLSS 3.5. O DLSS é uma tecnologia da Nvidia que, em princípio, veio para trazer uma imagem com uma resolução superior, partindo de uma resolução interna menor, para que o jogo pudesse ter mais qualidade de imagem,
sem comprometer a taxa de quadros por segundo, porque para o hardware o que estaria sendo entregue é a resolução menor e não a resolução maior. A resolução maior está sendo exibida apenas para o jogador, o hardware não está sentindo isso. Porém, hoje em dia, com esse novo console, de acordo com os rumores, sendo apoiado por um DLSS avançado desse nível, o 3.5, além de tudo isso, existe a possibilidade dele também gerar mais quadros por segundo, além do que originalmente o jogo já oferece com ele, o que incrementaria ainda mais a performance. Basicamente, ele iria conseguir trabalhar a qualidade de imagem e também a performance do jogo em si. Isso daria muito mais espaço para os desenvolvedores conseguirem driblar alguma possível limitação técnica. E se esse for o caso, num cenário hipotético, o Nintendo Switch 2, mesmo não tendo um poder exorbitante, em nível de tecnologia, ele estaria bastante atualizado e de alguma maneira poderia fazer frente com os consoles que dominam as especificações de hardware atualmente. Bem, de qualquer forma, a segunda coisa interessante é que ele estaria rodando uma versão aprimorada de Zelda Breath of the Wild, pensando na nova geração da Nintendo. É dito que essa versão foi executada em 60 quadros por segundo, com uma resolução em 4K. E é importante ressaltar isso porque eu diria que esses são os pontos principais da maior dificuldade do Nintendo Switch atual. Indo em direção a descobrir informações sobre o lançamento desse novo console, segundo o presidente da Nintendo, o Furukawa, apesar do foco da empresa no Switch terminar em 2024, o suporte a ele vai continuar até 2025. E é impressionante como a Nintendo consegue levar esse console até tão longe e ter tamanha notoriedade, mesmo sendo uma plataforma com um hardware já defasado, em pleno ano de 2023, 2024 e, como a gente está vendo, 2025. O lançamento de Super Mario Wonder tá aí para poder provar isso pra gente. Quando o assunto é desenvolver jogos dela para as plataformas dela, não restam dúvidas de que ela faz um trabalho muito bem feito, independentemente de qualquer tipo de especificação técnica. Mas existe um adendo que precisamos reparar. Quando a gente repara que o Nintendo Switch passou a enfrentar recentemente dificuldades mesmo nos jogos exclusivos, vemos que não tem mais para onde correr. Ela precisa lançar o Nintendo Switch 2 logo. E se ele vai receber suporte até 2025, o raciocínio lógico diz pra gente que antes disso já é necessário ter uma nova plataforma no mercado. Por isso, podemos estipular que a chegada do novo Nintendo Switch 2 é em 2024. Quando eu contei pra vocês de Zelda rodando nesse novo console, eu fiquei muito animado porque pegar um jogo do Switch como esse e colocar pra rodar num PC é transformador. O Nintendo Switch nem sempre consegue dar vida à real ideia do desenvolvedor. É claro que existem casos à parte e que se beneficiam do fato de serem exclusivos, e Super Mario Wonder é uma excelente prova disso ao usar o hardware do console tão bem a ponto de conseguir se tornar um jogo muito bonito esteticamente falando, não indo para recursos revolucionários, mas sim para uma direção de arte que é amplamente amparada pelo poder da plataforma. Se olharmos para o comportamento de Mario Odyssey, também temos outro exemplo. Vamos ver uma física aplicada para fluidos como a água e seus derivados, que é incrível. Não é popular encontrar fenômenos assim, mesmo em consoles mais poderosos. E isso, obviamente, é favorecido pelo fato do jogo ser um exclusivo. Fica mais fácil de driblar as limitações técnicas, bem como usar as vantagens também. Só que o que a gente está discutindo aqui é como essas limitações influenciam até mesmo em alguns desses casos de exclusividade e impedem o desenvolvedor de colocar em prática sua real visão do projeto. Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, é um jogo muito bonito e que impressiona pela sua ideia de apresentar o mundo com uma escala absurda, quase isento de loadings, com gráficos muito bons em um hardware como o do Nintendo Switch, mas ele apresenta limitações e não faz questão alguma de escondê-las. O Breath of the Wild ter supostamente uma versão sendo executada nesse Switch 2 é algo bom, mas o Tears of the Kingdom é um dos jogos que eu mais gostaria de ver sendo aprimorado para uma nova geração da Nintendo. Quando eu falo que esse jogo tem problemas que identificam o fim do Switch, é muito importante pontuar que nem de longe esse é um problema visual. A Nintendo brincou de ser artista com esse jogo e a resolução ser em 900p já é algo que esperamos da plataforma. Mas o que realmente incomoda aqui a ponto da gente identificar que esse é o fim do Nintendo Switch e que poderia ser melhor aproveitado numa geração futura é o sistema de física e a performance não conseguirem conversar. Física é algo que demanda muito do processador e o mundo de Zelda quase que inteiro é baseado em física. Poucos e raros são os elementos cujos quais o jogador não consegue interagir de maneiras distintas. Só que dependendo do que for feito, a performance não vai conseguir dar conta dos 30 quadros por segundo do jogo durante a jogatina. Ou seja, estamos falando de um jogo que claramente foi muito bem otimizado, com uma mecânica fundamental que não conseguiu se enquadrar com o hardware pretendido. Outro viés que mostra isso é Bayonetta 3. O game aumenta a escala do jogo por demanda de gameplay, fazendo com que a gente encontre cenários e inimigos muito maiores do que já tivemos um dia
na franquia e um design de fases muito bom, típico da série. Só que para esse aumento acontecer, as texturas não conseguiram acompanhar o jogo. Bayonetta sofre com texturas em baixa definição e é um título ambicioso por querer se focar em 60 quadros por segundo, o que é uma demanda extremamente difícil para o hardware da Nintendo, já que ele usa um processador de um celular de pelo menos há uns 6 ou 7 anos atrás. E o resultado, vocês já sabem, né? Instabilidade na performance aqui também. Em outras palavras, nem os exclusivos estão se sustentando mais no console da marca na sua ideia integral. Parece que falta alguma coisa que nunca é concluída por falta de poder. E essa falta de poder acaba acarretando na ausência de diversos jogos multiplataforma. Então, talvez seja uma boa hora da Nintendo oferecer um salto nas especificações técnicas também, além de apenas inovar na tecnologia. Isso vai atrair não apenas os fãs da marca, como também aqueles que são adeptos a jogos multiplataforma e que de alguma maneira têm um certo interesse pelos exclusivos da empresa, como um Mario ou um Zelda, por exemplo. De todas as formas, o lançamento do Switch 2 ainda não foi confirmado, e tudo que a gente está falando aqui foi com base na entrevista do Furukawa e levantando rumores na internet também. Mas eu fico me perguntando como a marca vai inovar dessa vez. A Nintendo sempre faz coisas bastante diferentes nesse sentido. Já vimos o Wii com o controle de movimentos, o Wii U com o Gamepad e o Switch, que é um console híbrido. No que você aposta que vai ser agora? O que você espera do próximo console? Poder técnico comparável a um PS5 ou Xbox Series X? Para facilitar você nessa discussão, vale dizer que os rumores ainda dizem que teremos dois modelos desse novo Nintendo Switch. Um sendo amparado pelo suporte à mídia física e outro amparado pela versão digital, custando respectivamente 450 e 400 dólares. É quase o preço de lançamento de um Xbox ou PS5 com hardware parrudo. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia solta ou ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.